Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de anatomia. Estamos então hoje começando com o sistema locomotor. Espero que você já tenha assistido o nosso primeiro vídeo, né? E agora darmos continuidade com o sistema locomotor, tá? Então, vimos no vídeo anterior sobre a introdução à anatomia, sobre as características da anatomia, como a anatomia vai estar dividida, seus planos, seus eixos, né? Toda a construção do corpo. E agora nós vamos começar uma anatomia mais sistemática, uma anatomia dividida pelos sistemas. Os primeiros sistemas que nós vamos começar a falar, discutir aqui, é exatamente sobre o sistema locomotor. Esse sistema que vai aí participar do processo de movimentação. Nós vamos perceber que inserido nesse sistema vão existir alguns outros sistemas que vai permitir primordialmente esse movimento, tá? Como é bom e gosto de lembrar, em casos de dúvidas, pode deixar seu comentário aqui nos comentários do vídeo. Se gostou do vídeo, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos. Espero que sirva de contribuição e ajuda para as suas atividades de estudo em anatomia. Então, dando início, primeiro momento, né? Em primeiro lugar, temos que ter em mente um ponto de vista sobre a sobrevivência. Se a gente observar ao longo da evolução, os organismos eles começaram estáticos, parados, né? E por uma necessidade, né, de evolução, foram se desenvolvendo em movimento, se adequando suas estruturas para permitir, né, uma locomoção. E essa locomoção que é fundamental para alcançar novos ambientes, pela rotina de trabalho, para alcançar regiões para alimentação, para se adaptar ao frio e entre outras necessidades, nós vamos perceber esse sistema, esse aparelho locomotor, sendo formado primordialmente de três sistemas: o sistema muscular, o sistema articular e o sistema esquelético. Então, para existir o movimento da dança, o movimento dos esportes, né, nós vamos, até mesmo o movimento da fala, nós vamos precisar de um combinado entre o músculo, a articulação e ossos, a nossa construção esquelética. De forma geral, para o movimento, nós vamos dizer que esses três sistemas eles vão ter uma participação bem específica. A musculatura, o ato de movimentar, de contrair o músculo, ele vai ser o movimento ativo. Ele vai ser aquele que participa com maior precisão. É ele que vai, a partir do movimento da contração, permitir a ação da articulação e a ação do sistema esquelético. Tá? Então nós dizemos que as junturas, as articulações, elas vão comunicar o músculo com o processo ósseo. Então as articulações, as junturas, os ligamentos que vai unir a musculatura com o sistema esquelético. Então é ele que vai intercalar esse movimento, que vai auxiliar esse movimento. O osso, esse arcabouço da estrutura esquelética, aquele que está ali responsável de fato pela sustentação do corpo, ele vai participar de um movimento, né, um movimento passivo. Não é exatamente ele que gera o movimento, mas é com ele que o movimento vai ser gerado. O músculo ele vai precisar dessa angulação óssea para que gere movimento, para que a musculatura contraia. Quem vai permitir gerar esse movimento com o músculo vai ser a articulação que está ali, aderida, unida, junta ao osso. Então nós precisamos desses três sistemas para gerar esse movimento. Então o sistema esquelético, começando por ele, né, começando a ter essa atenção pelo sistema esquelético, em seguida nós vamos ver o articular e muscular, nós vamos perceber que ele tem diversas características, né? Diversas funções. Mas uma delas, a principal, é exatamente gerar uma estrutura resistente, viva e flexível,
para que dentre suas funções gere a sustentação e proteger o tecido e órgão do corpo. Nós vamos perceber aí a estrutura bípede do corpo humano, a estrutura óssea, né? E aí nós vamos perceber os desenvolvimentos ósseos, a gente percebe o tamanho do fêmur, né? Para que ajuda nessa estrutura bípede. Nós vamos ver as costelas, que servem aí de proteção, principalmente para os órgãos fundamentais, como pulmões e coração. Nós vamos ver a estrutura do crânio, que protege o sistema nervoso central, protege o encéfalo, as vértebras que vão proteger a medula espinhal. Então nós vamos ver, já conseguimos observar que além dessa estrutura, eu tenho alguns órgãos que geram proteção também para todo o nosso corpo, né? Para alguns órgãos. Então, como diz aí, o esqueleto é um conjunto de ossos e cartilagens ligadas entre si para formar esse arcabouço do corpo e desempenhar várias funções. Os ossos são rígidos com variações de forma. Se a gente observar o tamanho das falanges comparado com o tamanho do nosso maior osso, que é o fêmur, a gente tem tamanhos, proporções diferentes para atender cada uma determinada necessidade, tá? Então, variações de formas, coloração e número, geralmente unidos por uma articulação e ligamento. Então, formando aí o esqueleto articulado, que tem movimento, tá? Ou nós vamos ter também os isolados, dos quais são únicos exemplos são o ocioide e os sesamoides. Os sesamoides é uma característica óssea. Alguns ossos que estão soltos, não estão fixos ou ligados a um outro osso. Se a gente observar aqui, ó, o ocioide ao redor dele vai ter exatamente musculaturas, tá? A tireoide, a glândula que está, a cartilagem também da tireoide, que está unida ao osso hioide. Exatamente um pequeno osso que auxilia na nossa fala, né? É um osso que está logo à parte superior da nossa cartilagem tireoidínica. Já o sesamoide, um pouquinho mais lá na frente, quando formos falar dele, nós vamos observar os ossos sesamoides, né? Eles que vão estar em algumas regiões específicas. Nós temos alguns ossos, né, que são bem característicos sesamoide, que vão estar participando aí, ligado a musculaturas. Então, funções. Primeira função, sustentação e conformidades. Então, fornece uma base estrutural para o corpo, sustenta os tecidos moles e forma pontos fixos para tendões de diversos músculos esqueléticos. Então, a sustentação é uma das principais funções, ou talvez função principal, primordial do corpo. Então, nós vamos ver a estrutura esquelética, né, gerando a sustentação da musculatura, sustentação dos órgãos, sustentação do corpo para o movimento. Proteção, protege os órgãos nobres, encéfalo, coração, pulmão, contra traumatismos externos. É o que a gente já falou no início, essa questão da proteção. As costelas que vão proteger, né, os pulmões e coração, a região que protege o sistema nervoso central, o crânio que vai proteger o encéfalo, a coluna vertebral que vai proteger a nossa medula espinhal. Então, esses órgãos que têm uma certa atenção, esses órgãos que são extremamente importantes para o nosso corpo, que garantem a nossa vida, né? Tem uma função vital bem específica. Esse osso ele vai apresentar uma proteção, ele vai apresentar uma atenção, né, para essas estruturas. Participação na alavancagem, sistema de alavanca, de movimentação, a biofísica do corpo, né? Juntamente com os músculos esqueléticos, desloca o corpo ou parte dele. Esse sistema de alavanca, de a gente conseguir levantar o braço, sistema de alavanca, levantar a perna para subir um degrau, essa angulação que o corpo consegue fazer, né, de movimento, as junturas
né? A presença de cartilagem, músculo e osso que conseguem mover, que conseguem gerar movimentação. Sistema hematopoiese, um dos extremamente importante, produz células sanguíneas através da medula óssea, né? Nós vamos perceber que dentro do osso, principalmente alguns ossos longos, nós vamos encontrar um tecido hematopoético. Esse tecido ele tem uma característica bem fundamental, que é exatamente produção de sangue, produção de células de defesa, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, eritrócitos e linfócitos, tá? Então nós vamos perceber que dentro do osso está exatamente a medula óssea. Pacientes que têm leucemia, que precisa de doação de medula óssea, algumas doenças sanguíneas que vão precisar de doação de medula óssea. Então, é dentro do osso onde o sangue vai ser desenvolvido, onde as células de defesa vão ser desenvolvidas, né? Lá no nosso sistema renal vai ser liberado alguns hormônios que vai sinalizar ao nosso corpo que está na hora de produzir células novas, né? Dá na hora de produzir sangue no nosso corpo. E esse sangue vai ser produzido, né? Vai ser proveniente do tecido hematopoético. A homeostasia mineral, o osso, um grande armazenador de cálcio e fósforo, né? Nas mulheres, a gente precisa ter uma atenção no processo hormonal, que logo no início da menopausa em diante, com a diminuição de estrógeno, o estrógeno ele tem uma função de facilitar na mulher o armazenamento do cálcio. Então, quando a menopausa faz com que o estrógeno diminua, a mulher ela tem uma maior dificuldade de absorver esse cálcio, né? Então, a maior atenção na menopausa da mulher com o processo de osteoporose, tá? Mas nós temos no cálcio exatamente a fixação, nós temos no osso, melhor dizendo, a fixação do cálcio e do íon fósforo. E ali a gente constrói um sal mineral extremamente rígido que permite ali a ação, né, a firmeza, a dureza do osso. Armazenamento de energia. Nós vamos ver ali também que existe algumas gorduras muito bem saudáveis, né? A presença de medula óssea amarela ou a flava, né? O tutano, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Então, aquela estrutura ali, né, lipidinosa, é uma gordura saudável, uma gordura boa, que permite o uso de energia secundária. Tá? O lipídio ele tem essa característica de ser uma reserva energética. Tá? Nós vamos ter essa medula óssea amarela ali, também como fonte de energia secundária. Então, divisão do esqueleto humano, tá? Quando nós vamos observar o nosso esqueleto humano, o nosso esqueleto ele vai passar por divisões. Nós podemos encontrar dois tipos. Por que dois tipos, Gabriel? Porque é a forma de interação desse esqueleto. Nós temos um fixo, um principal, que nós chamamos de esqueleto axial, que vem aí o crânio, que vem toda a região de coluna vertebral, tá? Sacro, região coxígeo, e as costelas. Então, todo esse conjunto onde estão inseridos e unidos, nós vamos ter o esqueleto axial. Logo, também temos o esqueleto apendicular, o esqueleto que está unido, aderido, tá anexado ao sistema de esqueleto axial. Então, aqui na região superior, nós vemos a cintura, tá, da escápula, região de clavícula, região aqui de escápula. Então, vão estar aderidos na região das costelas, né, superior aqui as costelas, logo ao lado das primeiras costelas, né, nós vamos ter a saída das clavículas. Então, nós vamos ter aqui a primeira cintura para os membros superiores, tá? Então, nós temos a região apendicular para os membros superiores, e aqui a cintura pélvica, tá? Essa região de cintura pélvica,
que vai estar unido à região sacrococcígeo, e aí nós temos a região apendicular dos membros inferiores, tá? Então, o esqueleto humano nós podemos dividir em esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Axial é o eixo importante, tá? Processo longitudinal. E nós vamos ter também o esqueleto apendicular, que vai estar lateral ao esqueleto axial. E aí eu posso ter membros superiores, lateral direito, lateral esquerdo, membros inferiores, lateral direito, lateral esquerdo. Algo que a gente pode observar é exatamente a quantidade de ossos de um indivíduo. Uma criança vai ter uma maior quantidade óssea do que um indivíduo adulto. Em média, um bebê ele tem cerca de 270 ossos. E no seu processo, né, de envelhecimento, eles diminuem aí e chegam em torno, em média, de 206 estruturas ósseas, né? 206 ossos. Gabriel, por quê? Por que essa diminuição? Lembrar que a criança ainda vai passar por alguns processos de calcificação. A gente pode lembrar ainda na fontanela da criança, né? A região de cartilagem, né? Que a criança nasce com a fontanela. Essa fontanela permite aí a passagem da criança no processo de coroação do parto normal. Então, essa fontanela ela pode ser comprimida. Essa cartilagem permite o deslocamento da estrutura óssea para a passagem da região vaginal do parto normal, tá? Então, é uma região que nasce aberta com a cartilagem e ao passar do tempo, nós vamos observar a presença de suturas, tá? Então, a calcificação. No processo de identificação cadavérica, né, nas atividades forenses, é possível datar, né, em média a idade de um cadáver, de uma estrutura esquelética, a partir da sua sutura, tá? Da sua sutura longitudinal ou da sua sutura cranial, tá? Então a gente consegue medir esse processo de calcificação. Então esse processo de calcificação nós chamamos de sinostose. A sinostose é a calcificação. Deixa-se de ser cartilagem, deixam de ser várias estruturas ósseas e vão ali se calcificando, vão se unindo, tá? Então, ó, aqui, ó, a primeira característica dessa contagem óssea, né, dessa unificação, é o fator etário. Os ossos do recém-nascido são formados por partes ósseas que se unem durante o crescimento dos indivíduos para construir um único osso. Por exemplo, o osso frontal, formado por duas porções separadas do plano medial. Então, logo em seguida, a gente vai ter a calcificação dessa estrutura, chamada de sinóstose. Outro fator da contagem são os fatores individuais, né? Fatores que exclusivos de cada indivíduo. Pode ocorrer que alguns indivíduos adultos, o osso frontal não solde, ou pode haver também presença de ossos extranuméricos, determinado dessa forma uma variação de número total de ossos. Ou seja, algo que a gente falou lá na nossa primeira aula, chamado de variação anatômica. Nós podemos encontrar indivíduos que podem apresentar uma variação anatômica quanto à quantidade de ossos. Uma terceira característica é o critério de contagem, tá? Alguns critérios pessoais são adotados por anatomistas na contagem de números total de ossos dos esqueletos. Por exemplo, os ossos sesamoides são computados ou não na contagem final, como também os ossículos da orelha média, o martelo, bigorna e estribo. Começar pelos ossículos. Os três menores ossos, tá, do nosso corpo estão associados à nossa audição, ao martelo, bigorna e estribo, que fica dentro do nosso canal auditivo, tá, na parte final do lobo posterior à membrana timpânica. Então, o que ocorre? Nesses três ossos, né,
alguns anatomistas podem contar ou não, ou contar apenas como um único osso. Ou ainda, nós temos alguns ossos sesamoides que estão sobre, tá? Estão abaixo, na região pedálica, tá? Unidos a tendões. Alguns indivíduos podem ter esses ossos sesamoides unidos também, tá? Então, essa contagem desses ossos pode também ser uma contagem unificada, pode ser uma contagem separada, tá? Ou muitas vezes pode não ser levado também em consideração. Então, o esqueleto como todo, né? Nós temos região de crânio, mandíbula, a clavícula, que já vai fazer parte do nosso esqueleto apendicular. Logo em seguida, nós vamos ter a região de escápula, húmero, una e rádio. Sempre aquela brincadeirinha, ó. Eu levanto a antena, logo embaixo temos o rádio. Então, esse osso mais ascendente, esse osso mais ascendente dessa posição, eu chamo de rádio. O mais inferior, eu chamo de una. Ligo a antena e tenho o rádio. Brincadeirinha que nós temos na anatomia. E aí nós vamos encontrar, ó, as vértebras cervicais, torácica, lombar, sacral e coxígeo. Região de cintura pélvica, né, as cristas ilíacas, né, a região de sínfise púbica, fêmur. Aí vemos para a região de tíbia e fíbula, tá? Sempre lembrar que os ossos curtos, né, da mão, carpos, metacarpos, no pé nós temos taços e metatarsos, e nas extremidades que formam os dedos sempre são as falanges, seja as falanges da mão, seja as falanges do pé. É bem interessante você dar um pause, tá? E dar uma olhada na região, né, das estruturas ósseas, tá? Nomes para ir se familiarizando. Vamos aos tipos de ossos, características de cada osso, tá? Às vezes você vê no vídeo, passeando um pouquinho aonde está a minha imagem, para a gente conseguir visualizar todo o material, tá bom? Então às vezes acontece de a minha imagem ficou para o lado direito, ficou para o lado esquerdo, para a região superior, mas é só para a gente conseguir visualizar todo o material. Então vamos lá, o tipo de ossos. Primeiro, a classificação mais conhecida, né, considerada a forma do osso também, tá? Então, quando nós vamos classificar segundo o seu formato. Então, vamos levar em consideração as dimensões, comprimento, largura, espessura, tá? Alguns vão apresentar mais alguns detalhes. Osso longo. Então, como o nome já diz, é um osso que apresenta um grande desenvolvimento, ele é longo. O primeiro que a gente pode vir à mente é o fêmur. Então, característica de um osso longo, esse comprimento ele vai ser maior que a sua largura. Então, o fêmur ele é um clássico. Sempre que o comprimento for maior que a largura, então ele apresenta-se como um osso longo. Característica de um osso longo anatômico, ele vai apresentar duas epífises. A epífise proximal e a epífise distal, tá? Então, nas extremidades, ele sempre vai ter uma epífise. Região mais central ou medial, nós chamamos de diáfise, tá? Formado por duas epífises e uma diáfise. Então, dentro da parte interior da cavidade desse osso longo, nós vamos encontrar uma medula. Na anatomia, tudo que aparecer a palavra medula, nós vamos dedicar uma região. Então, medula, região do meio. Córtex, região superficial, que não está tão no meio, e sim voltado mais para a superfície, tá? Então, medula, região de meio, córtex, região superficial. Então, dentro do osso, nós vamos encontrar um canal medular, tá? Nós vamos encontrar a região de medula, tá? O osso longo, ele é bem característico pela presença de medula, tá? Essa medula óssea é normalmente onde está o nosso tecido hematopoético, aquele que vai dar ali
origem às células vermelhas e os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, os eritrócitos e os linfócitos, tá? Alguns exemplos: fêmur, tíbia, fíbula, falanges também são considerados ossos longos, húmero e rádio. Algo que eu queria destacar é a presença dos ossos alongados, como o das costelas. O da costela, nós vamos considerá-lo como um osso alongado. Por quê? Esse osso alongado é um tipo de osso longo, porém ele vai apresentar um achatamento. Nós vamos encontrar ele de forma achatada, tá? Consequentemente, ele não vai apresentar esse canal central, essa medula óssea, tá? Tão nítida, propriamente dito. Então, nós chamamos esse osso de alongado. O osso alongado, ele é um tipo de osso longo. Osso laminar. O osso laminar diz respeito ao comprimento e à largura, que vão meio que ter uma equivalência, predominando sobre sua espessura. Esse tipo de osso também é considerado, denominado como osso plano. Então a gente pode chamar de osso laminar ou de osso plano. Por exemplo, a escápula, o osso occipital, da estrutura do crânio. Nós vamos encontrar aqui, ó, o quadril, tá? Essa região de cristas ilíacas aqui, ó, formato do ilho, né? É um osso plano, ou também chamado de osso laminar. O osso curto, o comprimento e a largura e a espessura apresentam-se equivalências. Então nós vamos ter aqui, ó, mais ou menos os carpos, presença dos carpos, tá? Como equivalente, tá? As falanges já são consideradas ossos longos, mas o carpos e metacarpos, tá? Nós vamos considerar como osso curto. Osso irregular apresenta um formato muito complexo, um formato muito variado, tá? As vértebras, né, como se parece mais ou menos um pequeno aviãozinho, vai ser algo que não seja tão comum para os demais. Não apresenta um formato tão comum para como os demais, então a gente pode chamar de osso irregular. Osso pneumático. Normalmente os ossos pneumáticos vão estar associados à presença de cavidades, tá? Presença de cavidades, presença de muco, tá? Então eles podem conter também ar. Então, quando há essas cavidades, nós já remetemos logo aos seios nasais e paranasais, tá? Os exemplos, o osso estemoide, esfenoide, frontal, temporal e maxilar. Um paciente com um quadro de sinusite, tá? As inflamações dos seios nasais, esses seios nasais são formados, tá? Por ossos pneumáticos, com cavidades, com presença de líquidos ou presença de ar, tá? Os sinos. Já o osso sesamoide, como a gente já comentou lá no início, é um osso que está inserido, né, em 32 ou cartilagem ou propriamente uma musculatura. Ele não está ali associado, né, não está fixo ou aderido a um outro osso, tá? Normalmente são preenchidos por tendões, tá? Um grande exemplo é aí a nossa patela. A patela, ela é um osso sesamoide, é um ótimo exemplo. Então vamos à arquitetura do osso. Quando a gente olha a estrutura óssea, o que é que nós podemos encontrar? Principalmente quando nós falamos aí de um osso longo, tá? Então quando nós falamos de um osso longo, o que é que nós queremos encontrar? Vamos lá. Primeiro, a substância compacta, tá? O que é a substância compacta? Nada mais, nada menos são as lâminas de tecido ósseo que estão intimamente unidas umas às outras pelas suas faces, sem que haja espaço livre interposto. Por ser mais densa e sólida, é responsável pela resistência do osso, tá? Então, quando nós estamos falando exatamente de substância compacta, nós estamos falando do revestimento que exatamente gera, como o nome já diz, compacto, que não tem espaço, né? Que é resistente, que dá firmeza ao osso, tá? Então, topograficamente,
estão dispostas em ossos longos, planos, irregulares e curtos. Ou seja, essa região compacta, essa região firme, sem presença de espaço, não vão estar em todos os ossos propriamente ditos, tá? Ossos longos, planos, irregulares e curtos, tá? Ou seja, na grande maioria dos ossos. Substância esponjosa, tá? Na substância esponjosa, nós encontramos aqui, ó, na região superior, na região inferior, tá? Então, nessa substância, a área dos ossos são constituídos por trabéculas, trabéculas ósseas dispostas de forma de rede irregular em tamanho e forma, e são responsáveis por algumas elasticidades dos ossos. A substância esponjosa, elas também vão auxiliar um pouquinho na questão do crescimento do osso, tá? Então, essa região esponjosa é uma região que tem uma questão mais de elasticidade, dá uma resistência também ao osso, mas também de diminuir impactos, tá? O periósteo, tá? O periósteo é exatamente descrito como um tecido conjuntivo que envolve externamente o osso, exceto nas superfícies articulares, responsável pela nutrição e inervação do osso, devido às suas artérias e nervos penetrarem no tecido ósseo. Então aqui a gente encontra, ó, presença de uma pequena artéria, né? Um canal para nutrição. Então todo esse revestimento nós chamamos de periósteo. O periósteo vai ser o posicionamento mais externo do osso, tá? Já o endósteo é a fina camada de tecido conjuntivo que reveste o canal medular de um osso. Então a função do endósteo é exatamente já revestir toda a parte da medula óssea, ok? Vamos lá logo mais adiante. Descrever algumas características ósseas, tá? Elementos descritivos. O que é que nós podemos ter de achado dentro dos ossos? Primeiro, nós podemos ter algumas saliências. Saliências, gente, são algumas tuberosidades, tá? Saliências, elas podem ser uma saliência articular, que vai se encaixar em uma depressão, já vamos falar da depressão, tá? Como a cabeça, né? A tróclea, um côndilo. E também eu posso ter as saliências não articulares, aquelas que não têm finalidade de encaixe, mas sim auxilia na fixação do músculo com a presença de ligamentos, que são as tuberosidades, os tubérculos, troncantes, espinha e linha. São aquelas regiões que são um pouco mais volumosas e a função vai ser de fixação do músculo, né? De ter a presença de ligamentos. As depressões, se existe uma saliência, pode existir uma depressão, uma pequena região mais de cavidade, tá? Então eu posso ter também as articulares. Normalmente, se há uma depressão articular, é porque o osso complementar apresenta uma saliência, tá? Então gera aí um encaixe. Onde há uma depressão articular, há uma saliência articular, tá? Que são as cavidades ou as fóveas. Então, onde há uma fóvea, uma cavidade, consequentemente, há uma cabeça, uma tróclea ou um côndilo, tá? E aí existe também as depressões não articulares, também para apoio de uma estrutura, como uma fossa, uma impressão e um sulco. A gente pode ter um sulco, uma impressão ou uma fossa, tá? São cavidades, são depressões, tá? São regiões que podem ter algum achatamento. Por fim, as aberturas. As aberturas, gente, é um orifício mesmo, é uma passagem, tá? É um forame, é um orifício que não são contínuos ou ainda ou meatos, tá? Então, as aberturas, nós chamamos abertura do pavilhão auricular, né? São exatamente, nós podemos ter um forame magnum, a comunicação do sistema nervoso central, né, com as vértebras, encéfalo e medula. Então eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos para a gente poder discutir, tá? Então vamos lá. Ó, aqui a cabeça do fêmur, tá? Cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur é um ótimo exemplo de
saliência, tá? É uma saliência o quê? Articular. Se nós observarmos também nas vértebras, ó, existem algumas saliências, tá? Forma ali a linha da coluna vertebral. Pegar um paciente que é bem magrinho, pedir para ele ficar em posição fetal, a gente consegue ver todas essas, né, protuberâncias aqui da vértebra. Da mesma forma que vai existir essas regiões de cabeça, nessas protuberâncias, vai existir também, ó, as regiões de pequenas depressões, né, pequenas cavidades, as depressões, tá? Então, o que é que nós vamos encontrar? A cabeça do fêmur, tá vendo? Vai se encontrar na região do acetábulo, o encaixe, tá? Ali na região, tá, do ilho. Então nós vamos ter exatamente essa região de encaixe, que é a questão articular. Na escápula também, ó, uma pequena depressão de encaixe, tá bom? E ainda nós vamos ter as cavidades, as aberturas, tá? Nós temos a abertura, tá? Daqui, ó, nós vamos chamar essa abertura aqui. Opa, deu uma travada. Ok, computador. Voltamos. Então nós vamos ter aqui ó, o forame magnum. O forame magnum é essa grande abertura que comunica o nosso encéfalo, tá, com a medula espinhal. Nós vamos encontrar também aqui algumas aberturas, ó, cranianas para passagem de alguns nervos cranianos, tá? Vamos ter aqui, ó, aberturas na região púbica, né? O sacro ele pode apresentar cavidades também. Nossa coluna vertebral. Coluna vertebral aí a parte central, né? Uma região sagital do nosso corpo. Então, de forma geral, a coluna vertebral é considerada o pilar ósseo. Está localizado no nosso eixo mediano do corpo, articulando-se com o crânio e as costelas, como também as raízes dos membros superiores e inferiores. Dentre das suas funções, cita-se suportar o peso do tronco e distribuir para os membros inferiores, proteger a medula espinhal, gânglios e nervos espinhais, vasos sanguíneos, conferindo mobilidade para o tronco. Aqui a nossa coluna, ó, então ela vai proteger o nosso sistema nervoso, vai balancear o peso para os membros inferiores, né? Toda uma proteção dos nervos que sai da nossa coluna vertebral, tá? E vai ter divisões, tá? Nossa coluna vai ter divisões. Essa região cervical, as 7 vértebras cervicais, de C1 a C7, elas são móveis. É o que permite, ó, esse movimento lateralizado, ó, do nosso corpo, do nosso pescoço, tá? Como também ó, o movimento superior e inferior, tá? Então, essa movimentação, tá? É porque essas vértebras, elas apresentam, tá, uma maior flexibilidade na região cervical. Já das regiões torácicas, elas vão ser fixas, tá? Não apresenta tanta mobilidade. Esse movimento lateral para o corpo, tá? Não é exatamente a coluna, e sim das costelas e musculaturas laterais, tá? Mas a nossa coluna, ela é mais fixa. Da T1 a T12, 12 vértebras torácicas. L1 a L5, nós vamos encontrar as lombares. Entre o espaço L2 e L3 vai ser a conclusão da medula espinhal. De L3 para baixo nós vamos encontrar apenas a cauda equina, ou seja, os filamentos nervosos saindo. E aí nós vamos ter 5 vértebras fundidas, né? 5 vértebras associadas, calcificadas, é a região sacral. E mais 4, tá? Coxígea, as 4 vértebras coxígeas. Algumas curvaturas que a coluna pode apresentar, lordose e cifose. Alguns podem trazer também a escoliose. A escoliose é um processo de patologia, tá? Lordose e cifose nós temos, todo mundo tem, tá? Alguns podem ser mais acentuados que outros, tá? Que é a cifose seria a questão lateralização da coluna.
Então, nós vamos ter uma região de curvatura cervical, uma curvatura torácica, uma curvatura lombar, uma curvatura sacral. Então, toda a nossa coluna ela apresenta essa curvatura, tá? Então, nós temos uma curvatura cervical, mais uma vez, torácica, lombar e uma curvatura sacrococcígea, tá? E tudo isso, ó, uma linha do centro de gravidade. Exatamente essa curvatura nos permite nos manter bípede com controle gravitacional, tá? Então, o que são lordoses? São curvaturas que apresentam concavidade posterior, como nas encontradas na região cervical e lombar. Então, essa curvatura, ó, cervical e lombar, que são as curvaturas, tá? De caráter, né, concavidade posterior. Então, essas são chamadas de curvaturas de lordose. Nós podemos ter cifoses. O que são cifoses? Cifoses vão ser as curvaturas que apresentam concavidade anterior, ou seja, a parte anterior fica côncava, tá? Então, nós chamamos a curvatura torácica e a sacrococcígea. Quando lordose e cifose vai ser patologia? Quando essas estruturas côncavas apresentam uma acentuação, essas curvaturas estão mais acentuadas que o normal, tá? E aí sim, lordose e cifose viram patologias. As nossas costelas, tá? As costelas estão divididas em costelas verdadeiras, as falsas e as flutuantes, tá? Então, as costelas verdadeiras do primeiro ao sétimo par, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétima costela. Nós vamos considerar ela as 7 verdadeiras, porque fazem contato direto com o osso externo, tá? Então, esse contato direto com o osso externo nós chamamos de costelas verdadeiras. A partir da oitava, tá? Oitava, nona e 10ª costela, nós vamos chamar exatamente de falsas. Eles vão ter uma associação e vão se unir com a 7ª costela, tá? Daí em diante, do 11º e o 12º, nós vamos ter as costelas flutuantes, que não chegam a fazer contato com nem com o tecido conjuntivo, né, com a cartilagem, e nem com o osso externo, tá? Também denominadas vértebras ou costelas livres, que correspondem ao 11º e ao 12º par de costelas. São as que articulam posteriormente somente com as vértebras torácicas. Suas cartilagens costais são flutuantes, não se articulam com o osso externo ou com outras cartilagens costais. Não tem nenhuma comunicação nem com cartilagem, nem com o osso externo. Membros superiores, tá? Os membros superiores a gente consegue identificar região de clavícula, né? O acrômio, a união com a escápula. Nós vamos ter húmero, osso rádio, osso una, carpos e metacarpos e falanges, tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. Já nos membros inferiores, nós vamos apresentar as crista ilíaca, o isquio, a região de sínfise púbica. Nós vamos apresentar o fêmur, nosso maior osso, né? Rótula, tá? O patela. Nós vamos ter a tíbia, a fíbula, o taço, metatarso e falanges. Então, gente, de forma geral, esse foi a nossa estrutura óssea, tá? Eu espero que você tenha gostado. Acompanhe, você que faz parte do nosso curso, acompanhe todas as atividades de fixação para auxiliar, né, essa forma de ensino e aprendizagem. E se teve dúvida, algo não ficou tão claro, coloca aqui nos comentários, tá?